Qual foi a expressão que nós usamos ali na escola sabatina, quando você busca as coisas lá do passado? Nostalgia. Pastor Fernando Antal, hoje já jubilado, quando ele era garotão, passou por uma igreja aqui chamada Vila Junqueira, Jardim do Estádio, olhou e falou: opa, ali tem uma moça que me interessa, e acabou levando embora essa moça, que é a sua esposa, a irmã Cecília. Coloque-se de pé aí, aqueles que ainda não a conhecem. Eles passaram por aqui nos idos de anos 70, 80 aproximadamente, nessa década aí, 1967, é tempo, hein? E hoje teremos o privilégio de ouvir a palavra. A irmã Cecília é filha da irmã Lourdes. A irmã Lourdes foi uma das pioneiras também dessa igreja, quando ainda era Vila Junqueira. Tinha um soprano que, a hora que era cantado o hino congregacional assim, sobressaía sobre todos. Tinha uma voz bem afinada, um soprano que chamava a atenção. A mãe da irmã Cecília, a irmã Lourdes, como eu disse, foi uma das pioneiras aqui dessa igreja, junto com outras famílias. E hoje nós temos a alegria de receber o pastor Fernando. Que Deus conduza o seu momento aqui da palavra. Seja bem-vindo e obrigado por atender ao nosso convite. Só um minutinho. E coincidentemente encontrou aqui uma ovelha do seu rebanho. Cadê? Eu estou vendo ele aqui, o Carlos Dil. Está aqui, ó. Eu olhei para cá, ele está sempre naquele cantinho ali. Carlos Dil foi membro de uma das igrejas que o pastor Fernando Antal foi pastor, lá na zona leste de São Paulo. Então, esse mundo dá tanta volta e acabou trazendo esse momento agradável aqui do casal. Receber também aqui a visita de que um dia já foi pastor da igreja dele lá, do Carlos Dil. Mais uma vez, obrigado, pastor. Obrigado. Primeiramente, um bom dia e um bom sábado para todos. Agradeço o convite que o irmão José Carlos me fez para estar com vocês aqui nesse sábado. A gente já conhecia o José Carlos há muitos anos atrás, né? E foi uma alegria a gente rever novamente, estar aqui juntos, né? Então, meu nome é Fernando Antal, mais conhecido como pastor Antal, né? Eu fui pastor 38 anos na obra adventista, e fui pastor aqui em Santo André também. A igreja do Curuçá, que vocês conhecem muito bem, aqui lá, eu que fiz a reconstrução dela. E também a igreja do Novo Oratório. Essa igreja do Novo Oratório, que é pertinho também, foi eu que construí. Era para fechar essa igreja quando eu cheguei lá. Aí então, lutamos em 6 meses, construímos a nova igreja. Pela graça de Deus, né? E então, mas eu também não sabia que há muitos anos atrás, eu estava na igreja adventista de Tucuruvi, lá do outro lado da cidade, né? E então, aí eu saí da igreja, vim andando, porque eu não tinha carro, só andava a pé, né? Era muito longe da minha casa, a igreja. Eu estava na parte alta do Tucuruvi, que é uma montanha lá, né? Aí então, eu olhei assim, perto de um muro, e então eu falei assim: mas eu estou solteiro agora. E quando que eu vou me casar? Onde que eu vou arrumar uma moça para eu namorar e depois me tornar um pastor, né? Eu olhei exatamente para aquele local, assim, que era uma baixada bem grande, e que a direção estava exatamente em Santo André. Não precisa dizer mais nada, né, pessoal? Mais nada. Então, realmente, foi aqui que nós encontramos a nossa querida esposa missionária, que trabalhou conosco durante essa temporada toda, né, 38 anos. Nós fomos, não dá para contar aqui, é muita coisa que nós fizemos. Nós vamos ficar no sermão mesmo, né? Mas, atualmente, eu sou da igreja lá do Embu das Artes, e a irmã esteve lá pregando. Como é seu nome, irmã? Marina, isso. A Marina, ela pregou lá, uma igreja pequena, eu estou lá, né? Sou professor da escola sabatina, prego de vez em quando lá, né? E a gente, então, agora está ajudando também nos pequenos grupos, que é muito bom. Bem, eu estava pensando em que falar aos irmãos aqui do antigo Vila Junqueira e agora, então, Jardim do Estádio. Bom, então, eu coloquei um tema, eu estou fazendo uma pregação assim como Jesus também, ele montava a pregação. Você se lembra como é que Jesus fazia ou não? Vou dar um toque. Jesus fazia assim, ele pegava alguma coisa assim, do ambiente, flores, animais,
uma montanha. Aí então, disso, ele tirava então uma lição espiritual. Eu também vou apresentar a mesma coisa. Do meio que nós vivemos, né? Então, eu coloquei o tema, sobre o tema que eu vou falar hoje, eu coloquei, qual é seu principal professor? Porque todos nós passamos por escola, né? E nós fomos alunos. E então, seu principal professor. O que quer dizer isso? A ligação com uma parte espiritual. Professor, principal professor. Realmente é uma interrogação, né? O que é o principal professor? Você já teve professor? Eu tive professor também. E meu último professor foi há 6 anos atrás, na cidade de Auckland, onde eu estudava, lá na Nova Zelândia. Depois parei de estudar, né? Então, vamos ver agora, então, o primeiro slide já está aberto aqui. Peraí. Aqui está. Quem é o seu principal professor? Então, realmente, o professor, a gente sempre lembra dele, né? Eu lembro do meu, a minha esposa lembra também, vocês se lembram. Então, na Bíblia, o nosso principal professor, sabe qual é atualmente? É o Espírito Santo. Será que acertamos ou erramos? Será que acertamos ou erramos? Então, veja, tem a passagem de João, capítulo 16, verso 8. Vamos ver, então, o que o livro de João fala, né? Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 8. Eu já encontrei aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas: pecado, do juízo e da justiça também, né? Justiça, o juízo e do pecado. Então, o Espírito Santo, ele tem um trabalho a fazer aqui nesse mundo. É exatamente convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E eu trouxe também o sermão do Espírito Santo hoje, com o nosso principal professor, porque há muitos anos atrás, a igreja adventista, que eu já sou dessa religião há 60 anos, eu fui batizado em 1966, lá no Tucuruvi, onde que eu morava, né? Eu nasci lá. E então, a igreja não tinha muita ideia não, hein? Ela tinha pouca ideia sobre o Espírito Santo. Eu mesmo preguei um sermão, que eu era pastor de Barueri, e então, numa igreja chamada Jardim Silveira, né? Eu me lembro desse sermão. Eu falei sobre o Espírito Santo, mas não com muita segurança, porque eu não entendia muito, né? E realmente a igreja, ela também não falava muito, né? E também não entendia muito, mas a igreja começou a desenvolver o estudo do Espírito Santo para que então a gente pudesse compreender. E a nova geração que é hoje entende melhor sobre o Espírito Santo. Por isso que eu estou apresentando aqui. E lembrando que eu falei com aquela classe lá da escola sabatina, do Zé Carlos, que eu tive problema numa igreja sobre o Espírito Santo. Não vou contar aqui a história, apenas problema, porque um dos membros resolveu se revoltar contra a nossa igreja e falar assim: não tem o Espírito Santo, só tem Pai e o Filho. Falei, nossa, e agora? Eu acho que o irmão Carlos se lembra dessa história toda. Ele pertenceu à obra, sem dúvida que sabe, né? Lembra, Carlos? Não, lembra, sem dúvida, né? Lembra? E olha, estourou a bomba lá na minha igreja. E olha, 48 pessoas foram cortadas da religião lá, por causa desse problema. Então, veja,
é importante a gente falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Então, já vimos que o Espírito Santo, ele convence o mundo e a gente do pecado, da justiça e do juízo. Bom, e aqui também temos uma passagem de Romanos 8,14. Vamos ver então Romanos 8,14. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ver essa daí. Vou voltar outra vez para cá. Romanos 8,14. O que diz aqui a Bíblia? 8,14 Romanos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma passagem muito conhecida da igreja, né? Da Bíblia aqui, né? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, veja, como é que a gente interpreta essa passagem? Pela lógica, né? Aqui que Paulo falou. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E os que não são guiados pelo Espírito de Deus, como é que fica? Não são filhos de Deus, lógico, é uma lógica muito conclusiva aqui, né? São filhos de Deus e são guiados pelo Espírito Santo. Agora, se a gente não é guiado pelo Espírito Santo, necas, nós não somos filhos de Deus. E muita gente fala assim, eu também sou filho de Deus, eu também mereço uma boa refeição, eu mereço também um bom emprego, né? Eu mereço também uma boa família. Mas realmente, quem é filho de Deus? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, veja, nós vamos ver no sermão de hoje como que nós poderemos ser guiados pelo Espírito Santo. E vocês vão ver uma prova conclusiva dentro da Bíblia, se vocês estão sendo guiados pelo Espírito Santo ou não. É muito claro, a Bíblia é muito clara, ela não deixa assim dúvida, né? E nós vamos ver nessa manhã. Então vamos adiante. Então aqui a Bíblia, ela fala o seguinte, que o Espírito Santo se manifestou no Pentecostes. Então muita gente fala assim, nós vemos então um livro chamado Atos dos Apóstolos, que apresenta então a mensagem da igreja primitiva. Mas, na realidade, esse livro nunca deveria ser chamado Atos dos Apóstolos. Por quê? Por quê? Porque ali nós podíamos fazer uma troca. É Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dirigiu a igreja primitiva, e então ele dirigiu os líderes da igreja também, dirigiu tudo lá. É como se fosse uma teocracia do Novo Testamento. Você se lembra que o Moisés foi dirigido por Deus, ele que tirou então o povo da terra do Egito. Mas quem realmente tirou o povo de Israel da terra do Egito? Foi Moisés? Não. Quem Moisés? Nada. Moisés foi só um instrumento. É como um pastor de igreja, nós somos instrumentos para Deus usar e transformar as vidas das pessoas, né? E crescer o reino de Deus na terra. Então, realmente a igreja apostólica é uma igreja teocrática, dirigida por Deus mesmo, né? E o Deus que estava aqui era exatamente o Espírito Santo, pois o próprio Jesus falou, né? Ele falou assim, de que eu vou para o céu, mas enviarei alguém semelhante a mim, que é Paracletos, né? Aquele que fica junto. Paracletos é uma palavra grega, que então indica ficar ao lado. Então, o Espírito Santo, ele ficaria ao lado da igreja, ao lado de cada pessoa, dirigindo a cada um, para que a gente possa saber o que é o pecado, o que é a justiça e o que é o juízo também. Então, a igreja pentecostal, quer dizer, a igreja primitiva, né?
ela estava cheia do Espírito Santo. Veja uma passagem da Bíblia aqui, né? Vamos ver aqui onde que ela está. Sim, mas daqui a pouquinho eu vou pegar ela. Vamos apenas falar que, primeiramente, que está escrito ali, né? Realmente, as três pessoas são as três pessoas da divindade. Se um dia vocês forem para o céu, e eu também, que a gente espera, né? Então, nós vamos encontrar lá o Pai, que é o quê? Criador. O Filho é o Redentor. E o Espírito Santo é o quê? Executor. É aquele que realiza as funções, né? Que resolve as coisas. E então, o Espírito Santo foi grandemente revelado no Novo Testamento, muito mais que no Velho, né? E veja o que aconteceu ali, né? Atos capítulo 1, verso 8. Vamos ler então o livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Muito conhecido essas passagens que estou apresentando aqui, mas apenas para você ver a conexão que existe, né? Capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo desceu poderosamente sobre a igreja primitiva. Vocês se lembram que Jesus morreu, e no domingo ele ressuscitou. Agora, os discípulos estavam tremendamente angustiados, perplexos, com medo, inseguros. Mas quando Jesus ressuscitou, ali amanheceu no coração dos apóstolos uma nova luz. Eles viram que Jesus realmente era o próprio Deus, e o Espírito Santo começou a trabalhar com eles. E então, nós encontramos também no livro Atos dos Apóstolos, logo em seguida aqui, no capítulo 4, capítulo 5, verso 4. Fala assim: não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. Então, veja, quando Pedro, é a história que vocês conhecem bem aqui no capítulo 5, né? O Ananias, ele mentiu lá na igreja primitiva, e então Pedro veio falar com ele. E o Pedro disse assim: por que mentisses ao Espírito Santo? Não mentisse aos homens, mas mentisses a Deus. Então, ele já mostrou que exatamente o Espírito Santo é Deus, assim como Deus que é o Criador. Então, realmente, o Espírito Santo, ele não é uma força ou um poder, ele é realmente uma pessoa, não é um poder impessoal. E agora vocês veem o seguinte, vamos ligar também aqui o Espírito Santo com o santuário. Que ligação que ele tem? Então, veja, eu fiz uma ligação exatamente do santuário com o Espírito Santo, né? Porque vocês veem, como nós vemos na Bíblia, Moisés, ele foi orientado para fazer o santuário. E então, ele fez o santuário. Depois apareceu, então, mais tarde, o Salomão, que não queria mais que houvesse o santuário numa tenda, e ele montou, então, numa grande construção. E essa construção, depois de reformas, ela chegou até o ano 70. E o que aconteceu no ano 70 dessa era? Todo mundo sabe, né? Quem não sabe? Todo mundo sabe. Jerusalém foi destruída, então não tem mais santuário. Agora, que ligação tem o santuário com o Espírito Santo? É muito simples. Vamos ver o que a Bíblia fala, a resposta aqui entre o santuário e o Espírito Santo.
no livro de 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, o que está falando aqui a Bíblia? Ela está dizendo que o Espírito Santo habita dentro de nós mesmos. Então, se ele habita dentro de nós, esse santuário que não existe mais, o santuário passou lá de Jerusalém para cada um de nós. Então, nós somos o santuário do Espírito Santo. Agora, vejam, quando há um pecado em nossa vida, nós não podemos receber o Espírito Santo em nós. Então, nós precisamos viver sem pecado, sem falta. E é por isso que o Espírito Santo veio, para mostrar o pecado, a justiça e o juízo também, né? E então a gente tem que viver sem pecado. Eu vou mostrar para vocês como vocês poderiam viver sem pecado. E receber fortemente também o Espírito Santo. Então vejam, vamos ver aqui. Esse verso aqui, ó. Vamos ver esse verso. Esse verso aqui é um verso do dom de profecia, desejado a todas as nações. Vamos ver a página. 540. Então veja o que fala aqui, ó. Olha, dá uma olhada. É por meio do Espírito Santo que o coração é purificado. Por ele o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o seu próprio caráter em sua igreja. Então, o que diz aqui? Diz o seguinte, que o Espírito Santo foi dado para a igreja, porque, veja bem, Jesus está trabalhando aonde mesmo? Vamos recapitular aquilo que a gente já sabe de cor e salteado. Onde que Jesus está trabalhando? Ele está aqui? Não. Está aqui? Jesus está aqui? Não. Onde que Jesus está? No santuário. Nós, adventistas, cremos e sabemos, e nós já decoramos isso tudo há muito tempo. Jesus está no santuário celestial, intercedendo por nós. Então, careca de saber. Agora, e Deus? Aonde que Ele está? Ele está lá no céu, dirigindo todas as coisas. E o Espírito Santo, onde que está? Está exatamente no nosso meio. Convencendo os corações, né? Então, veja, o Espírito Santo, ele faz com que nós tenhamos participação divina. Quer dizer, para nós irmos para o céu, nós temos que ter participação divina também com o céu. Se a gente não tiver só com coisas da carne, coisas do mundo, nós nunca chegamos até lá. Então diz assim, ó: Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal. Então, muita gente fala assim, eu continuo com o meu pecado porque a minha mãe, meu pai era assim. Meu pai era mentiroso, eu também sou mentiroso. Meu pai adulterou, eu também posso adulterar. A minha mãe não guardava muito bem o sábado, eu também não guardo o sábado, porque tem a mesma tendência. O meu pai tem diabetes, eu também tenho diabetes. Minha mãe tem pressão alta, eu também tenho pressão alta. Será que isso é uma verdade, irmãos? Veja, então, veja o que acontece. A tendência hereditária não é uma maldição, é apenas uma propensão. Vou repetir. A tendência hereditária, se você tem pressão alta, tem então diabetes,
que você pertence à sua família, né? Isso daí não é uma maldição, que você vai ter diabetes, que você vai ter pressão alta, que você vai ter câncer, né? Não, é apenas uma propensão, você tem uma inclinação para isso. Mas o Espírito Santo, ele tira completamente essa parte da hereditariedade e também da cultivada, aquilo que você arrumou na sociedade e na sua própria vida, onde você trabalha ou estuda. Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele trabalha exatamente para purificar a igreja e preparar essa igreja para a volta de Jesus. Bom, então, nós encontramos no Novo Testamento que o Espírito Santo trabalha realmente fortemente, né? Agora, mas e o Velho Testamento? Como é que fica a história do Velho Testamento? Que, inclusive, os evangélicos não acreditam fielmente no Velho Testamento, né? Eles acreditam assim, mais ou menos, né? Mas não tem, assim, muita ideia do que é o Velho Testamento. Mas no Velho Testamento, nós encontramos também o Espírito Santo. Amém, né? Encontramos. Não é apenas no Novo Testamento, mas no Velho. Eu vou apresentar, então, uma história do Velho Testamento sobre o Espírito Santo, mais pequenininha, porque a gente quer continuar avante, né? Então, veja, eu vou falar para vocês aqui de uma pessoa que foi falada no Novo Testamento sobre a questão do Velho Testamento. Então, vamos abrir o livro da Bíblia em Atos 13, verso 22. Atos, capítulo 13, e versículo 22. Vamos ver o que diz aqui. 13, verso 22. Achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quem está falando aqui na Bíblia é Deus. Deus está falando aqui no verso 22. Achei a Davi, filho de Jessé. E quem é esse homem que Deus achou? É um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Está aí. Então, encontramos alguém no Velho Testamento que Deus, então, ele teve toda a vontade de estar com ele e quer salvar ele, quer abençoar ele também, né? Por que razão? Porque ele estava no coração de Deus. Olha aqui, ó. Ele está no meu coração e fará toda a minha vontade. Então, como é que nós podemos entender essa mensagem do Davi? Por que o Davi foi escolhido e os outros não foram escolhidos como especiais? Então, nós vamos ver nesse momento exatamente como que nós podemos hoje também ser escolhidos por Deus, assim como o Davi foi escolhido. Vamos ver então essa passagem da Bíblia no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Já achei. No verso 1, fala o seguinte: Disse o Senhor Deus a Samuel: Até quando terás pena de Saul, porque eu o rejeitei, para que não mais reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Eu vou te enviar a Jessé, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então nós temos aqui Deus falando para o profeta Samuel. E Samuel então recebeu uma ordem, uma orientação. E então ele falou assim: olha, você sai de onde você está aqui, e você atravessa tudo por aí, e chega lá em Belém, lá exatamente onde está a tribo dos benjamitas. E ali tem um trabalho especial para você.
você vai escolher, não, você vai ungir uma das pessoas da família como rei. Mas o Samuel, quando chegou lá, ele já sabia, de acordo com a Bíblia? De jeito nenhum. Ele não sabia quem era, mas ele procurou ali obedecer à vontade de Deus e chegou lá. Quando ele chegou, diz aqui a Bíblia, no verso 6, né? Verso 6. Entrando a Samuel na casa de Jessé, ele viu a Eliabe e disse com ele mesmo, quer dizer, ele falou com o pensamento dele, né? Não expressou. Certamente está perante, eu estou perante, certamente o Senhor vai ungí-lo, né? Então ele pensou que o Eliabe fosse exatamente a pessoa certa que ia ser escolhida. Foi essa pessoa? Não. Por que não foi? Por dois problemas. O primeiro é que ele era orgulhoso e opressor. Quer dizer, o Eliabe era uma pessoa bonita, alta, forte, mas ele não tinha a predisposição, não tinha a inclinação para estar junto com Deus. Por quê? Porque ele era orgulhoso e era opressor também. Deus não aceita ninguém na igreja adventista, e nenhuma igreja também, que seja orgulhoso e que seja opressor também. E então depois, Deus falou assim para Samuel, olha, o Eliabe, tira ele fora. Aí então o Samuel foi direto em cima do Abinadab, também não deu certo. Depois ele foi em cima do Sama, também não deu certo. Ele pegou os 7 filhos de Samuel e nada deu certo. Aí então ele falou para o Jessé, Jessé, você tem mais algum filho aí? Ah, tenho sim, só que é um rapazinho novo, é o caçula. Ele não está aqui não, ele está lá no campo cuidando das ovelhas. E então foi rapidamente chamado, Samuel mandou ele chamar o rapazinho, e era o Davi, era o Davi. E então vejam o que a Bíblia fala sobre o Davi, e como é que ele foi ungido. No verso 12, 13 fala assim, então mandou chamar a Davi, e o Davi entrou. O Davi era ruivo, belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor para Samuel, levanta-te e unge, pois este é ele, o rei, o novo rei. E então, tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu perante os irmãos de Davi, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, nós vemos que o Espírito Santo estava também no Velho Testamento, ele tomou conta de quem? Do Davi. E o Davi se tornou-se um grande rei e um grande exemplo dentro da Bíblia de alguém que era do coração de Deus. Agora, eu faço uma pergunta para os irmãos, uma perguntinha. Mas por que o Davi foi escolhido? Nós vamos ver agora. Veja por que razão que o Davi foi escolhido. Davi era um jovem de 18 anos, escolhido como um homem do coração de Deus, que Deus amava demais ele, porque ele era um pastor de ovelhas. Então, o que ele fazia lá onde ele estava? Ele trabalhava assim, ele levava todas as ovelhas para o campo, para poder então ali se alimentar, as ovelhas se alimentarem, e fazer exercício, enfim, cuidar. E então, quando ele estava levando, porque lá naquele tempo tinha muito mato, tinha muita floresta, montanha, né? Então, ele ficava olhando todas aquelas coisas da natureza. E ele via então as flores, via os animais, via também as montanhas, via o sol brilhante. Ele via que
tudo indicava exatamente para o céu, as montanhas indicavam e apontavam para o céu. Ele via então a beleza da natureza também, que era muito mais exuberante que hoje, se você for lá para Israel, né? Nem tem mais essas coisas, mas naquele tempo tinha muito, e até inclusive tinha até leão lá também, né? E então ele via todas essas coisas e ficava maravilhado, e ele então sabia que além das montanhas estava Deus. Ele olhava pelos olhos da fé um Deus verdadeiro, um Deus realmente justo. E Davi então, ele estava cheio de alegria em louvar o nome de Deus, porque ele era um cantor, né? Ele gostava de cantar. E veja, Davi cantava com a sua voz, como se fosse em resposta à alegria do cântico dos anjos de Deus. Então ele cantava junto, como se fosse uma resposta dos anjos cantando no céu para o próprio Deus, né? E ele também, tudo enchia Davi de adoração e também de alegria. Ele sabia em quem ele estava crendo. E então, ele acabou escrevendo também alguns salmos, a maioria dos salmos que existem no livro da Bíblia, né? Na Bíblia, aqueles salmos, mas alguns salmos muito interessantes. Veja, por exemplo, o que ele escreveu no capítulo 3, verso 4, que fala da vida dele, que eu estou falando da vida dele, né? Ele fala, então, sobre a vida dele aqui no Salmo, capítulo 3, verso 4. E olha, os irmãos podem usar essa passagem da Bíblia para vocês mesmos. Aí, durante a semana, no final de semana, né? Veja essa passagem da Bíblia, que a experiência que o Davi tinha com Deus. 3, verso 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo nome, do seu santo monte, me responde. Então, com a voz que Davi tinha, ele clamava ao Senhor. E depois, esperava a resposta de Deus. Isso não pode ser para nós também hoje aqui, ou é somente para o Davi lá? É para nós também, sem dúvida nenhuma, né? Nós também somos filhos de Deus e queremos ter a mesma experiência e a mesma história do Davi. E agora veja o capítulo 5 e o versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Como é que era a vida do Davi? Ele de manhã, ele orava para Deus, e depois durante o dia, o que ele fazia? Ficava esperando a resposta. Interessante, né? Então, é assim que Davi vivia. Davi, ele estava no coração de Deus, e nós podemos fazer a mesma coisa. A gente, durante o final de semana, nós estamos na igreja, tranquilo, né? Nós estamos consagrados, nós estamos firmes aí, porque guardamos o dia do Senhor, né? Mas durante a semana, nós podemos ser a luz do mundo e o sal da terra, perfeito? Veja como é que a gente pode fazer para que Deus esteja no trabalho, na escola, né? Eu estava tirando 2 passaportes para meus 2 filhos, que iam viajar para a África no colégio adventista, para estudar no colégio, né? Aí, como era rapidinho que eu tinha que tirar, eu fui lá na Estação da Luz, São Paulo, para conseguir esse passaporte na Polícia Federal. Eu cheguei lá, e então a mulher fala assim, mas esse negócio é meio difícil, viu, tirar assim rapidinho, né? Mas você pode fazer o seguinte, tem um camarada bem ali na porta, que você fala com ele, e ele rapidamente dá uma arrumada no documento aí, você pega o passaporte. Obrigado. Fui lá. Quando eu olho assim, quem estava na porta lá, era um homem, um escurão, que eu conhecia. A mãe dele era membro da minha igreja, na Ponte Rasa, lá na Penha, né?
Falei, nossa, você por aqui. Naquele tempo ele não era adventista não, hein? Ele, quando eu ia na casa dele para visitar a mãe lá, fazer oração, ele se mandava, sabe? Ele não tinha muita parceria comigo não. Quando eu saí da igreja, depois de 5 anos, ele virou adventista. Bom, a história mudou. Aí então eu encontrei com ele, eu falei, pô, mas você que faz documento? Ah, eu faço. Vamos lá no meu escritório. Eu falei, vamos. Nós andamos na calçada ali da Estação da Luz, entrei lá no prédio, e lá no andar dele, quando eu entrei, eu fiquei espantado, porque ele era o dono lá do escritório, né? Tinha a secretária, um outro camarada trabalhando lá, né? De repente eu olho assim na parede, sabe o que tinha na parede? Ó, veja o que ele colocou na parede, esse despachante, né, adventista, cheio de passagem bíblica, cheio de passagem, eu nunca vi um negócio desse, cheio de passagem bíblica ali. Quer dizer, ele estava dando testemunho de que ele era um adventista, que estava esperando a volta de Jesus, que cria na Bíblia, né? Então o camarada que ia lá mexer com documentação, já sabia ali que a Bíblia estava presente em todas as paredes. Então, veja, Davi era assim, ele se comunicava com Deus no final de semana e durante a semana também. Então, ele aproveitava, naquela contemplação que ele estava fazendo de Deus, ele recebia muito mais sabedoria e piedade. Sabedoria era a sabedoria de Deus. O que é piedade? Procurei piedade no dicionário e descobri que piedade é amor às coisas de Deus. Piedade é amor às coisas de Deus. E então, eram iluminados todos os pensamentos obscuros do Davi. E ele tinha muitas vezes insights fortes entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas. Que nós tomamos decisão todo dia, né? Então nós precisamos tomar decisões certas. E quem que vai nos orientar nessas decisões? O Espírito Santo. Veja, quando você é jovem, aqui nós temos bastante jovens, né? Quantos são jovens até os 25 anos? Levante a mão. Até os 25, hein? Está aqui a maioria, né? Então tá bom. Esse pessoal jovem, veja, vocês não precisam tomar decisão também na vida? Uma das decisões que vocês precisam tomar é a questão do casamento, certo? Namoro, casamento, né? Então, quando vocês estiverem namorando, vocês vão namorar com quem? Com um da mesma religião. Se você é adventista, você tem que namorar com adventista, tá certo? Então, essa orientação o Espírito Santo dá, para que você seja feliz e seja muito bem sucedido no casamento. Então, vamos adiante. O Davi, ele tinha também tristezas e alegrias, tinha aflições e tinha também momentos felizes, né? Mas tudo indicava exatamente um assunto para ver o amor de Deus. Será que nós fazemos a mesma coisa? Em tudo quanto é coisa, nós vemos também o amor de Deus e vemos então a direção de Deus, mesmo nas coisas que a gente acha que está muito atacado, está triste. Então, finalmente, vamos ver aqui o outro aqui, ó. Um homem segundo o coração de Deus, tá? O Espírito Santo tomou conta de Davi, nós já vimos também, né? Por que Deus escolheu Davi? Davi via as obras de Deus no seu local de trabalho. Ele falava também, os céus proclamam a glória de Deus. E Davi sempre olhava para o céu. Davi cantava com a sua voz, em resposta à alegria do cântico dos anjos celestiais. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele me responde. De manhã, Senhor, ouves a minha voz e fico esperando. Davi, mediante a contemplação de Deus, recebia sabedoria e piedade.
piedade é o amor às coisas de Deus. No final da vida, Davi falou a Salomão, em 1 Crônicas 28, verso 9. Vamos ver o que o Davi falou para o Salomão em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. 1 Crônicas 28, versículo 9. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Então Deus sabe tudo. O Espírito Santo também conhece a sua vida e conhece a minha também. Então é importante a gente andar com o Espírito Santo. E então, veja, agora nós vamos ver então o seguinte. Como que hoje, que nós estamos vivendo no século 21, nós podemos então ser orientados pelo Espírito Santo? Será que o Espírito Santo continua trabalhando hoje ou não? Quantos acham que sim? Sem dúvida, o Espírito Santo continua trabalhando. Agora veja, o Espírito Santo trabalha não apenas com brasileiros que somos nós, mas o Espírito Santo trabalha também com americanos. E eu vou contar uma história de um americano que eu encontrei faz 2 anos atrás. Eu encontrei um americano, eu vou contar bem rápido como é que eu encontrei ele, né? Eu encontrei numa fazenda a uns 250 quilômetros aqui de São Paulo, lá na cidade de Cruzeiro, não, é Socorro, na cidade de Socorro, né? Eu estava estudando medicina natural lá naquele local. Eu estudei também nos Estados Unidos, estudei também no Canadá, né? Mas eu estava estudando medicina natural lá nessa fazenda, com um grupo de estudantes. E então, isso há 2 anos e meio, né? Então, lá encontrei com esse americano. Veja bem a história desse americano. O nome dele, Dr. Kim. Ele era coreano. Ele saiu da Coreia, quer dizer, a família dele, lógico, né? Foi lá para a África do Sul e então, desculpe, faço isso não. Ele saiu de lá da Coreia e foi para os Estados Unidos. Ele ficou na Califórnia. Então, ele já era adventista de 3ª geração. E um adventista bem-sucedido, porque ele era dentista, e o dentista ganha mais dinheiro do que o médico lá na América. Vocês sabiam isso ou não? Pois é isso aí. Então, o que acontece? Ele era da 3ª geração, e ele então tinha uma boa vida, muito dinheiro, ele tinha uma boa casa, tinha uma família, uma mulher e 2 filhos. Então, eu conversei com esse Dr. Kim, eu falei inglês com ele, né? Ele fala também espanhol, mas eu preferia realmente falar inglês com ele, que eu entendo melhor inglês do que o espanhol, né? E então, aí eu falei com ele, ele contou a história dele. Ele falou, olha, eu era um boa vida lá na Califórnia. E então, eu era dentista. Então, o que aconteceu? Ele tinha um problema na vida, que ele me contou. Qual era o problema do Dr. Kim? Que eu espero que não seja o problema dessa igreja. Ele me contou o seguinte, que ele vinha para os cultos no sábado de manhã, e quando o pastor começava a pregar, ele dormia. Não é o problema dessa igreja, né? Ninguém dorme, não estou vendo ninguém dormindo aqui, tá? Todo mundo está bem alerta aí, né? Mas ele dormia. E então, é aquele adventista bem assim, né? Devagar mesmo, sabe? Devagar. Mas boa vida, né? Então, o que ele aconteceu na vida dele, que mudou? Então, Deus permitiu uma coisa ruim que aconteceu para ele, uma coisa boa, quer dizer, houve uma transformação, né? Ele tinha muita grana, então ele comprou um avião pequeno, até brasileiro tem esses aviões por aí, né? Então, ele pegou e foi visitar um parente a 2 horas de viagem de avião. Pegou a família, mulher, filho,
E foi lá. Quando ele voltou, ele falou, olha, eu preciso voltar no domingo, porque segunda-feira eu já trabalho. E então, ele voltou no domingo à tarde, quase no final do dia, né? Ele veio vindo com o avião, e então, de repente, um dos motores pifou. Falou, nossa, o motor pifou. Aí ele pegou e falou assim, acho que eu vou pousar perto do primeiro aeroporto aí para resolver o problema. De repente, quando ele percebeu, o segundo motor pifou também. Aí ele começou a planar o avião pequeno, né? Ele queria chegar até um pequeno aeroporto que ele tinha visto assim pelo radar, né? Mas ele não chegou até aquele aeroporto, ele caiu realmente. Quando o avião caiu, ele caiu numa fazenda de pinos. E então, aí o avião caiu entre duas árvores. Ficou assim, com as asas, caiu em cima das duas árvores e ficou ali. Ele conseguiu então sair dali, e então foi ver a mulher, foi ver os filhos, não tinha acontecido nada. Olha que bênção, né? Não aconteceu nada. Ele falou, o quê? Isso daí é um sinal de Deus na minha vida. Eu preciso cair fora dessa vida que eu estou fazendo aí, né? O que ele fez? Ele mudou completamente o plano da vida dele. Ele resolveu, então, vender tudo que tinha, a casa bonita, ele mostrou a foto da casa, uma casa lindíssima, né? Carro, avião, os bens materiais, e Deus, então, mostrou para ele que ele tinha que ir lá para a Bolívia. Ele nem conhecia a Bolívia, nada, né? Mas ele pegou e falou, vou trabalhar na Bolívia, vou ser um missionário na Bolívia. E então, ele foi para lá, foi para a Bolívia. Ele comprou 80 alqueires de terra, perto de uma floresta lá do governo boliviano, e então montou uma clínica médica e também uma escola missionária. Vocês conhecem a escola missionária? Eu estudei muito tempo lá em escolas missionárias nos Estados Unidos, né? O Ayahuasca, alguém já conhece o Ayahuasca aqui? Ninguém? Qual? Então, é uma grande fazenda também, mas se estuda a Bíblia, principalmente o livro de Daniel, Apocalipse, e também se estuda muito sobre a saúde. Então, os que são formados lá, são mandados no mundo todo como missionários, para poder abrir uma clínica médica e também trabalhar, convertendo gente para a igreja adventista, né? Então, esse é o ponto da missão, né? Ele montou, então, lá uma escola missionária, lá na Bolívia, e cada 6 meses ele tem 50 alunos lá naquela escola, né? E nunca mais voltou para a América, quer dizer, voltou para trabalhar na América, ele vai lá só para visitar, né? E então, a direção dele não é mais o dinheiro, mas é exatamente a direção do Espírito Santo. Amém, né? Ele, então, um belo dia, isso foi no ano 2010 que ele montou tudo isso, 2010, faz 15 anos atrás. Em 2021, houve um grande incêndio e pegou toda a floresta lá onde eles estavam e veio chegando na escola também. E, de repente, o fogo parou a 1 metro dos prédios da escola. Que bênção, né? Aí parou completamente e o fogo foi embora. Então, direção do Espírito Santo. E vamos à parte final, então, do nosso sermão de hoje, né? Quantos minutos que nós temos ainda? Então mais um pouquinho, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como que vocês podem ser dirigidos pelo Espírito Santo. Porque hoje em dia, quanta gente fala do Espírito Santo, fala, nós precisamos falar mais do Espírito Santo, precisamos pedir o derramamento do Espírito Santo, precisamos ser orientados pelo Espírito Santo, e precisamos andar no caminho do Espírito Santo. Eu vou mostrar nesta hora como é que todos nós podemos então ser dirigidos pelo Espírito Santo e ver se nós estamos nesse caminho ou não. É exatamente as próximas passagens da Bíblia aqui, né? Deixa eu ver se eu coloquei ali, vamos lá. Um pouquinho mais adiante. Como andar no Espírito Santo. Vamos ver então essa passagem aqui, é a chave nossa, né? Gálatas 5, verso 22. Está ali, ó.
Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então veja, como é que nós podemos então saber se nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo ou não? É através desse verso aqui. É chave, né? Olha lá o que diz lá. Se você tiver amor na sua vida, paciência, longanimidade, domínio próprio, você então está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Aham. Agora, eu não vou nem mostrar para vocês, porque já é um outro sermão aí, né? Mas para cima ali do Gálatas 5, você encontra ali o verso 19, né? 19, o 20 também, 21, né? Aí são os frutos da carne. Então, a coisa mais fácil é ter os frutos da carne. É a brigaiada, é prostituição, é roubo, é mentira. Essas coisas é tudo demônio. Então, se você está em Gálatas 5, 22, você está na direção do Espírito Santo. Você está recebendo o Espírito Santo todo dia e vai receber a grande chuva do Espírito Santo também, antes da volta de Jesus. Porque, veja bem, se você tiver amor na sua vida, amor a Deus primeiramente e ao próximo também, né? Inclusive contra os inimigos, né? E que não é fácil isso, não, hein? Jesus tinha em grande quantidade e nós devemos seguir a Jesus. Amar também os nossos próprios inimigos. E então, quando você entra numa briga, você já está tendo que tipo de fruto? É o fruto da carne. Isso é o que diz Paulo claramente em Romanos capítulo 7. Vocês se lembram disso ou não? Lembra, sem dúvida, lembra. Romanos 7 fala de que Paulo tinha uma grande luta, e essa luta era exatamente contra ele mesmo, porque ele era atacado pelos maus sentimentos dele, pela carne que habitava nele, e ele então lutava para seguir então os frutos do Espírito Santo. E essa luta é a luta exatamente que nós temos, né? Nós, quantas vezes somos assediados para brigarmos, para fazermos confusão, fazer fofoca dentro da igreja, né? Mentirmos, né? Adulteramos também. E olha, pode saber, um dos maiores pecados que a igreja adventista passa, sempre passou, chama-se adultério. Quanto ancião que eu já peguei e, quando de repente percebo, adulterou, tem que levar para a comissão da igreja e cortar. Quer dizer, que história tremenda essa, né? Adulterou. Não foi fiel para com a mulher não foi fiel para com o marido. Como é que fica essa história? Então, a pessoa sai, porque ela não está sendo dirigida pelo Espírito Santo, mas sim pelas obras da carne, que lutam exatamente contra as hostes do céu, que é exatamente a luz e a verdade, né? Então, essa luta, vocês têm durante a semana, eu também tenho durante a semana, e a gente tem que se apegar a Deus para que o Espírito Santo possa dirigir e dominar. E como é que vocês podem perceber? É muito claro, eu acabei de falar agora, né? É exatamente Gálatas 5, verso 22. Os frutos do Espírito Santo. Se você sente que você tem amor, que você tem alegria, que você tem paciência, os pais têm que ter paciência com os filhos, o marido ter paciência com a mulher a paciência com o esposo, né? Então aí você vai ver exatamente que Deus está atuando através do Espírito Santo. Então, finalmente, nós não estamos sozinhos na luta dessa vida, não estamos sozinhos. Nós temos quem do nosso lado?
o principal professor. E quem é esse professor? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, ele está aí do nosso lado, da nossa vida, e vai nos ajudar nas questões morais, nas questões espirituais, nas decisões que nós tomamos, na nossa família, nos nossos relacionamentos e no nosso trabalho também. E nós seremos melhores pais, melhores mães, melhores amigos e melhores pessoas da família. E sem dúvida, melhores diante de Deus também, né? Bom, finalmente então, vamos ver a parte final agora. Sem dúvida, nós encontramos que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos fala, quando nós precisamos de alguma resposta, nós então buscamos a Bíblia. Deus nos inspira exatamente no ponto certo. E quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então, essa é a comunicação que existe atualmente entre Deus e nós. E, sem dúvida, o Espírito Santo orienta e encaminha tudo isso. E então, em Isaías, nós encontramos 30. Esse é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo é que orienta. E então, vamos repetir então esse verso importante da Bíblia, né? Para vocês, apenas uma curiosidade. Esse verso é o principal verso que eu tenho já há muitos anos. É o principal da minha vida, esse daí, ó. Então, vamos repetir esse verso, né? Já não sou eu quem vive. Todos nós, pessoal, vamos lá. Pode ficar sentado mesmo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Então, finalmente, vem o apelo agora, né? O apelo, parte final. Quantos gostariam aqui dessa igreja, do Jardim do Estádio, a ser dirigidos pelo Espírito Santo e começar a produzir os frutos do Espírito Santo na vida, né? Vocês vão ter conflito, assim como eu também, lógico, né? Mas é pedir a direção de Deus para que o Espírito Santo coloque na sua vida e na minha amor, paciência, longanimidade e também domínio próprio. Quantos gostariam de ter esse desejo no coração? Louvado seja o nome do Senhor. Amém.